Existem 3 tipos de silêncio e talvez você não saiba qual deles devo usar. Afinal de contas, 2 deles são prejudiciais para o seu casamento e um deles é um verdadeiro presente. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre isso. Eu quero te lembrar do episódio de Sara. E eu particularmente gosto muito da vida de Sara. Eu já falei para vocês em algum outro vídeo que eu gosto muito de estudar as matriarcas porque elas me ensinam demais. Elas são um exemplo a ser seguido. E a gente tem o fatídico episódio em que Sara riu quando soube que se tornaria mãe. E é engraçado porque, pelo ponto de vista dos comentaristas mais populares a respeito da Bíblia, geralmente a gente vê esse momento como um momento ruim, como um momento em que Sara estava mostrando que ela tinha pouca fé. Mas a gente tem maneiras e maneiras de olhar para esse momento. E olha que interessante. Aquele momento, para a tradição judaica, ele não era só um momento de suspense, de será que isso vai acontecer mesmo, sabe, de dúvida. Ele era um momento que estava mostrando um conflito interno dela. Porque Sara sempre foi uma mulher de muita emuná, de muita fé. Mas naquele momento, os rabinos eles interpretam que era um momento de choque. Ela estava manifestando um choque entre aquilo que Deus dizia e entre o que o ego dela já falava para ela mesma, de que ela não seria mãe. Então, em vários momentos da vida a 2, a gente precisa controlar o nosso ego. A gente precisa olhar para a situação do casamento e esperar um pouco, guardar o nosso ego, colocar ele no lugar dele para que haja paz no lar. E aqui com Sara, ela estava sendo convidada a conflitar o próprio ego. E olha que interessante. Geralmente o ego, ele fala, ele precisa explicar, justificar, ele precisa controlar, responder, antecipar. Mas a fé não é assim. A emuná não é assim. Ela não precisa de nada disso. E é por isso que é tão difícil pra gente, como seres humanos, confiarmos em Deus. É por isso que é tão difícil pra gente controlar o nosso ego. Porque o ego quer ter o controle sobre tudo, enquanto a fé solta. A fé deixa ir, ela segue o fluxo, porque ela deixa nas mãos do Criador. Ela sabe que existe um Deus de paz, um Deus amoroso, um Deus que quer o melhor, e ela solta o controle. Agora você imagina só, você viver quase 90 anos tentando engravidar, chegando na sua velhice, entregando os pontos e sabendo que já era, e aí você escuta que você será mãe. Eu acho que eu e você também teríamos dado risada, porque somos humanas como Sara foi. Então, esse conflito do ego, ele revela muito sobre nós também, sobre a nossa humanidade e sobre o quanto nós temos, às vezes, os nossos momentos de Sara, de dar risada de alguma coisa que Deus faz com desconfiança, com dúvida, conflitando internamente, porque a gente já colocou uma ideia na nossa cabeça, a gente está seguindo firme com essa ideia e a gente nem considera a possibilidade de que alguma coisa mude. Porque para nós, para o nosso ego, já está estabelecido que é aquilo e pronto. Mas Sara, mais uma vez, nos ensina que não é assim. O ego, ele acredita que se ele para, ele perde espaço. Então ele entende que ele precisa ocupar espaço. Ele precisa ser visto. Ele precisa sempre estar ali ocupando um lugar. É por isso que muitas mulheres sentem necessidade de falar muito. Então, dentro da dinâmica do relacionamento, é aquela mulher que está sempre falando. Ah, vamos conversar? Vamos discutir isso aqui? Ah, não, eu quero saber. Ah, porque não sei o quê. Sempre cobrando, sempre instigando uma conversa, um diálogo. Esse é o ego gritando, tentando ocupar um espaço dentro da relação. Mas como eu disse no começo do vídeo, você vai entender aqui e agora que existem silêncios e silêncios. E que esse silêncio, que é o principal, ele muda tudo dentro da dinâmica do relacionamento.
Falar muito não quer dizer que existe uma conexão. Às vezes, falar muito só produz mais ruído e mais distanciamento entre o casal. É por isso que você precisa aprender a identificar os 3 tipos de silêncio. O primeiro deles é o do medo, o segundo é o da punição e o terceiro é o do posicionamento. O silêncio do medo é aquele que tem o poder de fazer a mulher se calar porque ela tem medo de perder o relacionamento, tem medo de entrar em conflito, tem medo de ser hostilizada, tem medo de rejeição. É aquele silêncio que deixa a mulher doente. O segundo medo é o da punição. Então é quando a mulher ou o marido se fecham para controlar o outro. Então ela não fala porque ela quer que o marido a todo momento fique: que foi, amor? Que foi? Fala pra mim. O que tá acontecendo? Ai, fala. Você não é assim. Tal. Você quer, a todo momento, você precisa que seu marido esteja em cima de você perguntando o que tá acontecendo. Esse é o silêncio de punição. Esse é o silêncio que manipula. E o silêncio de posicionamento é o silêncio da autoridade. Esse é o silêncio que muitas mulheres não entendem. É o silêncio que você tenta saber como usar, mas você não sabe como usar. Esse silêncio, ele não nasce da insegurança. Ele nasce das convicções. De quando você tem convicção de alguma coisa. E você espera. Você observa. Você deixa as coisas acontecerem. Você não tem aquela ansiedade de ocupar espaço, ansiedade de falar, ansiedade de estar certa. É um silêncio de observação. Ele nasce com a presença. E quando a mulher entende que ela não precisa agir impulsivamente, porque ela tem um Deus que está no controle de tudo. Um Deus que observa de perto o seu relacionamento, a sua casa. Então ela pode silenciar. Ela pode esperar para agir só quando sua ação é de fato indispensável. Esse é o silêncio da autoridade, de uma mulher que realmente se posiciona e faz a diferença no seu lar, não pelas suas palavras, mas pela sua conduta. O ego precisa falar. E o que acontece quando ele para de falar? A tradição judaica diz que a mulher é a Keret Habait, o eixo do lar. O eixo, ele não age descontroladamente. O eixo não faz nada impulsivamente. O eixo sustenta. O seu silêncio, no momento apropriado, ele vai sustentar a sua relação. Ele vai sustentar o seu casamento. Você não está manipulando, você não está com medo, você está sustentando a relação. E uma mulher que sabe usar o seu silêncio com sabedoria muda a vida do casamento e torna o seu casamento acima da média. Porque hoje o que a gente mais vê são mulheres que acham que precisa a todo momento de DR, de conversa, de ficar falando, ficar cobrando, ficar, sabe, em cima do marido a todo momento. Não. A mulher sábia sustenta. A mulher sábia silencia. E ela usa isso para benefício do seu lar, para criar um casamento acima da média. Quanto mais próxima ao Criador você estiver, mais fácil será de você saber quando usar esse silêncio. Quando falar, quando não falar. E se tem uma coisa que eu tenho aprendido e entendido cada vez mais, é que não falar, ou esperar o momento certo de falar, é muito melhor para o casamento do que ficar o tempo todo falando. Há uma confusão muito grande dentro dos casais de que eu preciso a todo momento ser transparente, então eu preciso a todo momento estar falando as coisas pro meu marido. Não. Você precisa ser transparente? Óbvio. Mas não é a todo momento que você vai falar. Você vai entender quando e como falar. Porque tem coisas que precisam amadurecer para serem ditas. O seu amadurecimento
e o amadurecimento do seu marido. Muitas vezes, Deus te dá entendimento sobre coisas, discernimento sobre coisas que o seu marido não está preparado para ouvir. E você vai precisar aprender a silenciar. Porque se você disser no momento errado, aquilo não vai ser positivo, vai ser negativo. O seu entendimento, o seu discernimento, ele faz a diferença no seu casamento. É isso que cria um casamento acima da média. Mas pode ser que você esteja olhando tudo isso e ainda assim você se sinta perdido e não saiba exatamente como utilizar esse silêncio. É por isso que o Clube das Esposas de Alto Valor existe. Para que você esteja junto a outras esposas, junto comigo e com o Thiago, para que a gente acompanhe você e te ensine a governar o seu casamento, a sua casa, com autoridade e posicionamento de uma mulher sábia. Aqui embaixo tá a aplicação. Clica no link, lê sobre o clube e se fizer sentido para você ser mentorado por nós, faz a aplicação. A cada 15 dias nós temos um encontro ao vivo, onde a gente vai te direcionar e onde a gente vai mostrar que você pode ou não melhorar, o que você deve ou não fazer dentro do seu casamento. Mas é pra poucas. Se você tiver a certeza de que você quer ter um casamento acima da média, clica aqui embaixo. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal e de comentar aqui embaixo o que você achou, se fez sentido pra você ou não. E até o próximo vídeo.